Só um aviso antes de começar esse vídeo, é o seguinte: eu preparei todo o conteúdo, fiz um texto e tal, só que a hora que a gente chega aqui no meio do nada, assim, do mato, com sol na cabeça, suor, tem drone, tem um monte de coisa, não tem como eu segurar um papel e ler para você. Então, esses 6 modos, essas 6 opções de modo de voo que eu preparei para você, já peço desculpas antes de começar o vídeo. Se acontecer de eu falar número 1 no lugar do 2, do 3, do 4, você vai ver que eu fiz uma bagunça justamente por causa disso. Eu não tinha onde me apoiar para ler o papel. Mas dá uma olhadinha, ficou um vídeo bem legal e é uma coisa para você pensar nessas opções que tem de modo de voo. Vamos lá então, levanta o drone aí. Tchum. Gente, eu sou o Zé Mário, tô aqui em São Carlos e nesse Fly Play, eu tô com o Mavic 2, o Scooby Zoom. Nesse Fly Play eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar pra você 6 opções. Deixa eu só acertar aqui, ó. Tchuks, tá lá, ó. Tô dando zoom em mim. Eu vou mostrar pra você 6 opções de modos de voo, de tipos, de como que a gente pode voar com os drones, pra mostrar pra você. Que é o seguinte, não tem nada em apostila, isso daí nem existe, é coisa da minha cachola. Que eu vou falar com você o seguinte, mas pra gente pensar nessas opções que tem de como voar com seu drone e tudo mais. Que é o seguinte, primeiro tipo que tem, você pode pegar um drone e voar com ele livremente. Essa opção, por isso que eu tô segurando a câmera aqui, que é o seguinte, você pega o drone, tá? E ele não vai estar nivelado com nada, você levanta, isso daí é o drone racer no modo acrobático. É você levantar o drone, ele tá aqui. Se você inclinar, ele fica inclinado. Se você pegar o stick e mexer ele aqui, ó, ele não vai dar essa entortadinha e voltar ao nível. Ele entorta e vai embora, tá? Esse daí seria o modo mais livre que tem para você voar com o seu drone, que é o modo acrobático e tal. É um drone desprovido de nada, ele só tem os motores, uma controladora que recebe, conversa e tal, mas ela não vai estar nivelando, não vai estar nada. Então algum drone racer, essas coisas, você tem essa opção. Graças a isso você consegue fazer aqueles vídeos que a turma faz com o drone racer. Isso daí, gente, a gente conversa em outro 460. Bom, eu tô indo para a sombra, eu queria só mostrar para você minha mão e vamos falar nessas 6 opções aí, tá? Mas, gente, opção que tem de voar, então essa 6ª opção seria isso daí que eu te falei. Deixa eu ir para a sombra que eu não tô enxergando a tela do drone, gente. Essa 6ª opção seria isso. Um drone que não tem nível, não tem nada. Número 5 seria o seguinte, seria o drone que ele tem um nível, igualzinho ao nível de pedreiro, nível de chão, assim, imagina o nível daquele lá de pedreiro, que ele sabe aonde é o horizonte. Esse nível faz o seguinte, já cheguei na sombra, faz o seguinte, o drone, se você for para, ó, deixa eu ligar aqui, gente, eu vou entrar aqui nas opções, gente, venho aqui, ó, na aeronave, daí vou lá, Gimbal Mode FPV. Eu já tenho até um Fly Play falando disso, mas é o seguinte, ó, esse nível, no caso aqui não é, só para exemplificar para você não ficar perdido. Mas é o seguinte, quando o drone vai para frente ou vai para trás, ele dá uma inclinada que você joga, depende do drone, pode ser de brinquedo, pode ser drone race, pode ser o que for. Ele tem um nível que a hora que você solta o controle, olha lá, ó, soltei, ele volta a ficar paralelo ao chão, tá bom? Então esse daí eu acho que é o básico que tem de quase todos os drones, que é isso daqui. É um sensorzinho que nivela ele paralelo ao chão, tá? Não entra nesse número 5, assim, vamos falar assim, aquele tipo de drone, por exemplo, o X5. O X5 ele tem um sensorzinho lá que mantém ele paralelo ao chão, mas não tem nada que mantenha a altura. Esse tipo de drone, por exemplo, é aqueles drones de brinquedo. Você levanta o drone, ele fica paralelo ao chão, só que a altura ele fica variando, você tem que controlar no controle. Isso daí, gente, também vou falar em outro vídeo, mas só para você entender, tá? Esse tipo de drone, ó, deixa eu ver se dá para exemplificar aqui. É que aqui eu tô com sensor, estabilização e tal, mas o drone tipo X5 ele faz assim, ó. Você tem que ficar com o controle segurando. Você vai para cima, porque ele não mantém a altura, tá? Esse daí seria o número 5. Ele tem um sensor de nível que faz isso daqui, ó. Ele deixa nivelado.
Nesse tipo de drone, a mão direita, o modo 2 que a gente voa. Gente, eu vou falar um monte de coisa para você nesse vídeo. Depois, ao longo dos próximos, a gente vai conversando e debulhando assim as opções, tá? O modo de voo, a configuração que a gente voa com os drones aqui no Brasil, é o tal do chamado modo 2. Que é o seguinte, do lado direito, eu tenho o controle para um lado, para o outro, para frente e para trás. E no esquerdo eu vou para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Nesse tipo aqui, número 5 que eu te falei, é o seguinte. No lado direito, se eu soltar a mão do controle do lado direito, não tem problema. Eu vou ter que ficar só do lado esquerdo controlando a altura, que ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Basicamente é isso daí, tá? Deixa eu voltar aqui no modo do FPV. Gente, se tiver dúvida, comentário, você acha que eu falei demais, falei rápido isso daí? Deixa aí nos comentários que daí eu monto um 460 pra gente falar isso daí, tá? Olha eu do lado de uma torre bem próximo aqui, vamos pra lá, vamos pro meio do mato. Mas gente, vai, então o número 6 seria o modo totalmente livre, tá? O número 5 seria com o sensor de nível do horizonte, que acho que é o mais encontrado que tem então. E o número 4 seria o seguinte, seria que tem alguns drones de brinquedo e tem, por exemplo, uma chavinha no drone Phantom, no Phantom 5, que é o seguinte, é você voar com um barômetro, ele mantém a altura. Esse tipo de drone, se você soltar o controle, eu não consigo simular isso daqui para você, gente, justamente porque eu estou travado em GPS, seria o próximo nível que eu vou te falar. Mas é o seguinte, ele mantém a altura, porque ele tem um barômetrozinho nele lá. Só que nesse tipo aí, que é, por exemplo, aquele drone Visu tal, eles são assim. Eles não têm GPS, o mais simples, tá? O Phantom, quando você desliga, coloca ele no ATTI, ele mantém a altura. Só que se eu estiver ventando para cá, o drone vai fazer assim, ó. Ele vai se deslocar em cima do vento. Ou seja, se você soltar o controle e estiver ventando nessa direção aqui, o drone vai acontecer isso. Ele vai aonde o vento levar. É isso daí que acontece. Drones de brinquedo e drones que nem o Phantom que eu te falei, todos eles têm essa opção. São drones que você levanta, ele mantém a altura, só que ele não vai ficar travado, porque ou ele não tem GPS, ou ele não tem sensor alguma coisa, e ele pode ir aonde o vento levar. É só isso daí, tá? Gente, eu tenho um monte de coisa para falar para você, eu tô só tentando resumir coisas para você pensar nesse caso aí, tá? E daí teria uma número 3 de opção de voo, vamos falar assim, seria aquele drone que ele trava ou no GPS, ou por exemplo como o Tello. O Tello, por exemplo, ele não tem o GPS para ficar travado nas coordenadas horizontais, vamos falar assim. Só que o Tello ele tem um sensorzinho, como muitos outros drones têm, um sensor embaixo dele. Só que isso daí quando você está voando baixo, né, gente? Mas tanto por sensor de baixo ou por GPS, acontece o seguinte, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Soltei o controle geral. O que acontece? O drone está parado. Então, essa quarta opção seria o seguinte, o drone que ele mantém a altura, um sensor para manter a altura e também mantém o posicionamento. No caso aqui é por GPS. Se for um Tello ou um outro drone que tenha, ele pode estar usando, se ele estiver voando baixo, né, gente? Ele vai travar você, ele trava a posição nas coordenadas, vamos falar assim, XYZ, ele está paradinho. Esse tipo de modo, de opção de voo, seria esse número 4 que eu estou falando para você, é exatamente desse jeito aqui, ó. Ele pode parar exatamente, se você soltar o controle, ele vai ficar parado. Uma terceira opção que eu queria te mostrar, gente, é o seguinte, é o tipo de voo que você, além de você tem os sensores, tudo que vão te travar o drone, porque é o seguinte, a sexta que eu te mostrei, que é a opção do drone racer, você voa totalmente livre de movimentos e tudo mais. E daí conforme vai colocando sensores, o drone vai ficando atrelado a alguma coisa. Mas só para você saber, existe uma outra opção que você voa, tá? Você fica travado, só que você ainda tem liberdade de movimento. Que seria, por exemplo, aqui no caso do Mavic, vou mostrar para você, seria, por exemplo, ponto de interesse. O que é o ponto de interesse aqui, ó? Deixa eu virar o drone para mim aqui, ó. Esse ponto de interesse aqui pode ser o seguinte, fazer, por exemplo, uma órbita, tá? Ó, vou fazer uma órbita aqui nessa árvore. Eu mando fazer uma órbita aqui, tá?
O drone começa a fazer o movimento de órbita, só que é o seguinte, ele pode ficar voando, fazendo essa órbita até quanto aguentar a bateria. Ele vai ficar, ó, ele começou. Ele vai ficar fazendo essa órbita aí, só que, ó, eu tenho a liberdade de controlar o raio da órbita. Eu posso voar mais próximo, mais alto, mais perto, eu posso voar o que eu quiser. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, só para você sentir, ó. Olha lá, tá? Esse daqui, ó, ele tá fazendo a órbita em cima dessa árvore que eu mandei. Só que, ó, que eu te falei, eu posso controlar o raio, posso controlar a altura, ir mais alto e mais baixo. Eu consigo controlar um monte de coisa nesse tipo de voo aqui, que é o que eu queria te mostrar, tá? Então são 6 opções que eu pensei para você pensar nisso daí. Olha lá, tá fazendo a órbita e eu consigo controlar e fazer. Gente, se eu embananei nos números, desculpa aí, hein, gente? Mas rapidinho aqui que a bateria já está se acabando. Uma outra opção é o seguinte, seriam esses modos de voo aqui, ó. Por exemplo, o Quick Shot. Nesse modo de Quick Shot, ele até parou de gravar. Quick Shot é o seguinte, gente, é um modo de voo que você aperta um botão e ele faz tudo automaticamente. Nesse Quick Shot, ó, vou entrar aqui no Quick Shot, é o seguinte, eu tenho, no caso do Mavic 2, eu tenho círculo, tenho hélice, eu tenho rocket, asteroide, eu tenho várias opções de voo, que é o seguinte, eu tenho alguma configuraçãozinha para fazer no voo, mas eu fico muito engessado, fico muito travado. Esse daqui seria um voo autônomo, vamos falar assim, que por exemplo, eu vou fazer o rocket. Você vem aqui, marca, dá Go e clica, ó. Pronto. Aí ele vai fazer esse efeito, que é vir... Gente, tudo isso que eu tô falando, eu volto a falar para você. Vênus 460, tem um monte de 460 que eu tô te esmiuçando essas opções que tem aí. Mas só para você entender que é isso daí. Olha lá, tá pitando a bateria. Que é um modo de voo, um jeito de voar, que você aperta um botão e ele faz tudo sozinho e te entrega o efeito pronto. Você não vai conseguir fazer muita coisa com o drone em cima disso. Ele já tá pitando a bateria aqui, gente. Eu vou trazer ele para cá só para a gente encerrar. E o último modo de voo que eu queria mostrar para você é o modo autônomo, para a gente pensar que aí seria assim, totalmente autônomo. Que aí eu entro, por exemplo, no Waypoint, que seria esse daqui, ó, Waypoints. Que eu vou no mapa, marco os pontos que eu quero, ó, rapidinho aqui, só para você ver, e dou Go. O drone vai lá, ó, eu escolho o que eu vou fazer, dou Start e acabou. Olha lá, ele vai lá e faz exatamente o que eu mandei ele fazer programado. Eu não vou deixar ele fazer, isso daí também depois eu vou fazer um 460 para você, mas nesse modo Waypoint e outros modos que tem outros aplicativos que fazem isso também, é o seguinte, gente, o drone, você aperta o botão e pode deixar o controle de lado, ele voa, ele faz tudo que tiver programado. Ah, Zé Mário, qual que é a diferença desse Waypoint que você falou e, por exemplo, do Quick Shot? O Quick Shot, gente, você aperta, você não tem muita opção de configurar ele. O Quick Shot, você aperta ele uma vez, ele faz esses modos de voo que tem lá e acabou. Você não tem como configurar muita coisa. Malemar você consegue voar, configurar uma altura, configurar alguma coisa assim. Ó, deixa eu voltar com o drone para cá. Mas nesse último modo que é totalmente autônomo, você pode configurar um monte de coisa, dá play e ele vai fazer. Daí você tem toda a liberdade de fazer as coisas aí, tá bom? Gente, tem muita coisa que eu falei, tem muita coisa que eu mostrei, e eu aguardo você nos comentários, o que você quiser e puder, compartilha com o Zé Mário, fala o que você quer, o que você não quer, que daí eu monto os outros 460 em cima disso. Tem muita coisa para falar e não tinha como condensar, só nisso daí você já viu, gente. Ó, só nisso daí você já viu, gente, que eu tô falando muita coisa e não deu para fazer tudo nesse 460, nesse Flyplay, né? Mas tá aí. Gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abração para você. Lembrando que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo para você, tá bom? Eu vou só tentar pegar aqui, ó, gente. Tô no finalzinho para variar no resto da bateria. Tem um dirigível ali, ó, tá vendo? Olha só, eu pegando o dirigível aqui por São Carlos. Assim que der, gente, eu vou entrar lá e vou conversar com esse povo aí que faz esse dirigível aí, ó. Ele tá voando alto pra caramba, não dá nem tempo de ir atrás, não tem bateria para isso. Mas vou finalizando aqui com as imagens desse dirigível
que tá rodeando São Carlos aí. Ah, eu não pus para gravar. Ei, gente, você viu as telas do meu celular? Olha o dirigível lá. Ele viu que eu tava aqui e saiu fora, virou de bumbum e tá indo embora. Mas também nem dá bateria para pegar ele, gente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abração para você. Lembrando que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo. Dúvidas, comentários e sugestões, estou à disposição. Gente, seguinte, o making off de como que eu fiz esse voo, esse vídeo, eu vou deixar para você amanhã. Vou postar amanhã, tem alguns comentários para a gente conversar e tudo mais. Curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe. Esse vídeo só chega até você graças à colaboração de muita gente que tem ajudado o Zé Mário. Considere fazer parte desse grupo. Acesse www.zmaro.tv/doe. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.